Oi, bom dia. Vocês já devem ter visto lá naquele videozinho que eu mandei para vocês uma prévia sobre o assunto de hoje, que vai ser sobre o sistema sanguíneo, o sistema ABO. Então, lá estava falando do histórico. Então, como que foi descoberto que existe esse sistema sanguíneo, sistema ABO, e vocês vão ver como ele interfere geneticamente também, tá? Então, Karl Landsteiner, Nossa, o nome travou a minha língua. ele no início do século XX que descobriu que os sangues eles não se batiam todos eles muito bem. Então ele pegou umas amostras de sangue aqui de uma pessoa, pegava de outra e começou a fazer experimento e misturar elas. Então, ele pegou amostras de sangue, um pouco daqui, um pouco dali, fez misturas para ver como que elas reagiam. Porque eles tentavam fazer transfusão de sangue antigamente, algumas davam certo, mas em outros casos as pessoas morriam. E aí não eram tão poucos os casos que as pessoas morriam. Então ele começou a querer investigar por que será que isso acontece. E ele começou a fazer essas combinações. No que ele fez as combinações, às vezes o sangue ficava normal, igual nessa imagem aqui. Na hora que a gente pega uma gota de sangue e espalha ela em cima de um vidrinho, ela fica assim, ó. Então, ela fica com as hemácias, que são essas partezinhas vermelhas, todas espalhadas. Só que, às vezes, acontecia que as hemácias elas se juntavam e formavam coágulos. Ou seja, é como se fosse aquelas feridinhas, sabe, a casquinha da ferida? Elas começam a se juntar e, com isso, o sangue ele não consegue ser transportado facilmente pelos nossos vasos e veias sanguíneos. Então, ele viu que em alguns casos o sangue ficava normal, em alguns casos acontecia de não ficar normal. Então, ele criou um sistema conhecido como ABO, sistema ABO, que são 3 tipos sanguíneos. E aí ele começou a explicar e ver quem combinava com quem não combinava com quem, e descobriu também, um pouco mais tarde, não foi ele, mas foi um aluno dele que descobriu que existia também o sangue AB. Tá? Então, qual é a diferença dos sangues, né? O sangue humano ele possui uma parte líquida, que é chamada de plasma, que é a parte mais transparente do sangue, tá? E nesse plasma tem aglutininas, tá? Essas aglutininas que vão fazer o sangue aglutinar, se transformar em uma coisa só ou não. E o nome disso seria aglutinina anti-A e anti-B, que atuam como anticorpos. Então, o sangue que tem do tipo A, ele vai ter o anti-B, vai ter a aglutinina anti-B. Então, se o sangue do tipo A entra em contato com o sangue do tipo B, o sangue do tipo B ele vai aglutinar por causa dos anticorpos. E as hemácias, que é a parte vermelha, aquela partezinha vermelha, possui aglutinogênio, tá? Também chamado de anti-A e anti-B. Então, como que funciona? Aqui tem um desenho para vocês conseguirem visualizar melhor. Aqui é o sangue tipo A, tipo B, AB e O. O sangue do tipo A, esse primeiro, ele tem aglutinogênio A e ele tem aglutinina anti-B. Então, ele não combina com o sistema B. O sangue do tipo B, ele tem aglutinogênio do tipo B e aglutinina do tipo A. O AB, ele possui tanto o aglutinogênio A quanto o aglutinogênio B. E ele não tem nenhuma aglutinina, então ele não repele ninguém. E o sangue do tipo O, ele não tem nenhum aglutinogênio, mas ele tem aglutinina anti-A e anti-B, então ele não consegue ficar perto de nem do A nem do B. Deixa eu ler a pergunta.
Os outros animais também seguem o mesmo sistema ABO dos humanos, tem alguns que sim, tá? Mas os humanos não têm só o sistema ABO, tem o sistema ABO, o sistema RH, que daí é positivo e negativo, vai ter o sistema MN, são 20 tipos diferentes de coisas que diferenciam um sangue do outro. Tanto que quando vai fazer um transplante, ou quando você é doador de medula óssea, por exemplo, não é porque você foi lá e se cadastrou belo e bonito para ser doador que vão te ligar no dia seguinte, ó, a gente está precisando do seu sangue aqui, vem doar. Porque precisam vários desses sistemas se combinarem para poder fazer o transplante e não dar nenhuma rejeição, ou diminuir bastante o número da rejeição, tá? Então, são vários fatores que existem ali. Mas o principal, o que mais mata, é esse A e B, tá? Então, olha só o exemplo. Uma pessoa de sangue B apresenta aglutinogênio B e aglutinina anti-A. Isso significa que o sangue pode reagir, aglutinar na presença de aglutinogênio A. É muito nome parecido, né? Então, ó, e aqui também, ó, grupo A, grupo B, grupo AB e grupo O. Então, o A tem o anti-A, o B, o anticorpo, né? O A tem o anti-B, o B tem o anti-A, o AB não tem anti nenhum deles, e o O tem anti-A e B. E eles podem, o A pode se juntar com A, o B com B, o AB pode se juntar com A e com B, e o O não pode se juntar com nenhum. Então, simplificando os nomes, é isso. Então, para fazer o sistema, a identificação do sistema ABO, para saber de que tipo sanguíneo você é, existe uns sorinhos que são vendidos, às vezes, até em algumas farmácias tem, tá? E se chamam anti-A, anti-AB e anti-B. Esses sorinhos, você pinga uma gotinha do seu sangue numa plaquinha de vidro e mistura com esse soro. Se você colocar o soro anti-A e ele aglutinar, significa que seu sangue não é A. Se você colocar o anti-A e ele não aglutinar, significa que seu sangue é A, tá? Se você colocar o soro anti-B e ele não aglutinar, significa que ele é B, não amontoar. Se você colocar o anti-B e ele amontoar, significa que não é B. Então, aqui, ó, esse, por exemplo, aqui, a gente pode ver que ele aglutinou, ele se juntou com o anti-A. Então, ele é um sangue do tipo B. No segundo caso, ele aglutinou, ele se juntou no anti-B. Significa que ele é do tipo A. Se ele se aglutinou no tipo A e no tipo B, significa que ele é O, porque ele não pode se juntar com nenhum deles. E se ele não se aglutinou com nenhum deles, significa que é AB, tá? Isso é um pouquinho mais complicado ali na hora de fazer os nossos genótipos e fenótipos, tá? Por isso que eu deixei um pouquinho para depois. Então, não vai ser mais só dominante ou recessivo. Vai ter uma letrinha a mais na hora de representar eles. Então, os tipos sanguíneos A, o genótipo dele como vai ser? O sangue vai ser representado pela letra I. Se você tem o sangue A, B ou AB, vai ser o I maiúsculo. Se for o sangue do tipo O, vai ser o I minúsculo, tá? Se você tiver o sangue do tipo A, você vai ter o IA, ou que recebeu um da mãe e um do pai, ou você vai ter um IA da mãe, por exemplo, e um Izinho do pai.
porque se você recebeu o izinho, significa que um dos seus pais ele é do tipo O, então a letra I maiúscula significa que não é do tipo O. A letra I minúscula significa que é um sangue do tipo O, ok? Essa parte foi, né? Então, o que que acontece? O Izinho minúsculo é recessivo. Então, a pessoa só pode ser do tipo O se ele tem esses dois Is minúsculos, tá? Então, que recebeu um Izinho da mãe e um Izinho do pai. Agora, se tiver recebido um Izinho da mãe, mas tiver recebido um Izão do pai, aí ele já não é O. Aí ele vai ser alguma das outras coisas. Como que a gente vai ver? Vai ter aquela letrinha pequenininha ali. Tá muito pequeno para você? Deixa eu aumentar um pouco. Então, olha só. O sangue tipo A, AB vão ser representados primeiramente pela letra I maiúsculo. O sangue do tipo O vai ser representado pela letra I minúsculo. É recessivo, o O é recessivo. Então, para alguém ser do tipo O, ele precisa receber dois alelos izinhos. Então, ele precisa receber um izinho do pai e um izinho da mãe. A pessoa do tipo A é um tipo dominante. Então, ele vai ter o I maiúsculo, ou os dois Is maiúsculos, ou um I maiúsculo e um I minúsculo, tá? Então, isso é o tipo A. Mas daí não basta ser I maiúsculo e I minúsculo, porque poderia ser B ou C, né, para representar isso. Então, ele pode ser um I com a letrinha A do lado para representar que é o tipo A. Se for do tipo B, é o I maiúsculo com a letrinha B do lado dele. Se for a B, ele precisa necessariamente receber um I maiúsculo com A do lado do pai e um I maiúsculo com Bzinho do lado, representando que recebeu um da mãe. Ou ao contrário, né? Pode ter recebido o A da mãe e o B do pai, tanto faz, mas precisa receber um de cada. Então, o A vai ser I maiúsculo, Izão, Azão, Izão, Azão, ou Izão, Azão, mais o Izinho, que é do O. Se tem o Izinho, ele não vai ser representado, não tem problema. O B vai ter o I maiúsculo, Bzão, I maiúsculo, Bzão, ou ele vai ter I maiúsculo, Bzão, mais um Izinho, que é aquele do tipo do O. O AB vai ser o I maiúsculo A mais I maiúsculo B, tá? Então, geneticamente, a gente representa eles assim. Vai ficar um pouquinho confuso? No começo fica, mas depois vocês pegam o jeito, não tem problema. Então, vamos fazer um exemplo de cruzamento. Alguém sabe aí qual tipo sanguíneo você é? Alguém souber, pode colocar aí, a gente faz com um exemplo de vocês. Ingrid. Ingrid é do tipo A. Então, significa que ela é um I com A maiúsculo. Ela pode ter ou os dois Is com A maiúsculo, ou o tipo dela pode ser um I com A maiúsculo, ou junto com o Izinho, o I minúsculo, que é do tipo O. Ingrid, você sabe os tipos sanguíneos dos seus pais? Ah, ó, a mãe é A e o pai é O. Então, olha só. Ela com certeza recebeu um I A da mãe. E como o pai é O, ele só pode doar o Izinho. Então, o tipo sanguíneo da Ingrid é esse aqui, ó. É um I, Azão, mais o Izinho. Letícia, você sabe o tipo dos seus pais? Ali só para mostrar, tá? O pai dela, como ele é O, com certeza absoluta, geneticamente ele é Izinho
Izinho. Então, ele só pode passar o gameta Izinho ou o gameta Izinho, tá? A Letícia é o mesmo caso é a mesma coisa, tá? Se é positivo ou negativo, nessa hora agora, a gente não tá fazendo diferença, tá? Então, o tipo sanguíneo vai ser esse aqui. A mãe, com certeza, passou um IA, porque já que é o A, né? E o pai passou um Izinho. Então, com certeza, as duas são assim. Alguém tem algum outro tipo sanguíneo sem ser A? Então, vamos supor que alguém tem o sangue do tipo B, tá? Já que ninguém respondeu ali, se alguém ainda respondesse, dava para mudar. Então, alguém do tipo B, ele pode ser Izão, Bzão, mais Izinho, ou ele pode ser Izão, Bzão, mais Izão, Bzão. Só para a gente representar melhor, fazer uma representação que fique um pouco diferente, eu vou usar esse primeiro esquema aqui, tá? Então, eu vou pegar uma pessoa do tipo B, que recebeu também do pai o tipo B e da mãe recebeu o O. Então, ele vai ter expresso nele, o sangue dele vai ser B, mas ele tem geneticamente o Izinho, que ele tem, então, dentro dele, ele pode passar essa genética para o filho. Como que vai ser os gametas dele? É a mesma coisa que a gente já vinha fazendo, tá? Esse aqui vai passar o gameta Izão, Azão, ou ele vai passar o gameta Izinho, tá? Na hora de fazer o cruzamento. O segundo, quais gametas que ele pode passar? Ele pode passar o gameta I, Bzão, ou ele pode passar o gameta Izinho. Para fazer o cruzamento, é só fazer aquele quadro que a gente já está acostumado a fazer. É o mais fácil de todos, tá? Então, na hora de fazer o cruzamento aqui, vamos fazer o quadro, o hashtag. Só tem uma característica sendo vista aqui, então uma hashtag normal. Essa aqui vai ser a mãe, que pode ser ou a Letícia ou a Ingrid, símbolo feminino. E esse aqui vamos supor que é o Alexander, já que ele não disse o que era, então vamos supor que esse aqui é o Alexander, que vai ser o pai da criança, tá? Então, a gente vai fazer o quadro direitinho. A mãe a gente vai colocar aqui. E o pai a gente vai colocar aqui. Então, olha só. O primeiro gameta, Izão, Azão. O segundo gameta, Izinho. O primeiro gameta do pai, Izão, Bzão. O segundo gameta do pai, Izinho. Aí é só completar o quadro, tá? Então, a primeira possibilidade dos filhos, ó. Izão, Azão, Izão, Bzão. Segunda possibilidade, Izão, Azão, com Izinho do pai. A terceira possibilidade, Izão, Bzão, que pegou ali do Alexander, que virou o pai, mais o Izinho da mãe, que vai ser a Letícia ou a Ingrid, não sei ainda. E a quarta possibilidade, Izinho, Izinho. Então, olha só, como que pode ser os filhos, os tipos sanguíneos dos filhos aqui? O primeiro tipo sanguíneo, ó, vai ser AB. A primeira possibilidade que ele tem vai ser AB, o tipo sanguíneo AB. A segunda possibilidade que vai ser o sangue do tipo A. A terceira possibilidade, como o O é recessivo, a gente não conta com ele.
A terceira possibilidade vai ser o Bzão, então significa que é o tipo B. E a quarta possibilidade do tipo O. Então, se eles tiverem um filho juntos, pode sair de qualquer um dos tipos sanguíneos aqui. Eu vou fazer mais uma representação, mas deu para ter um leve entendimento, né? Então, aqui, ó. Eu vou colocar um cruzamento aqui e vou pedir para vocês tentarem fazer e eu vou fazer junto com vocês depois, tá? Então, um cruzamento. A mãe vai ser do tipo A, um O. E o pai, essa aqui é a mãe. E o pai vai ser do tipo O. Qual é a chance dessa criança ser do tipo O? Tentem fazer o cruzamento aí com vocês rapidinho, tá, gente? Então, ó, os gametas. Gameta da mãe. O primeiro vai ser Isão A. O segundo gameta, Izinho. Os do pai. Ou ele vai dar I, ou ele vai dar Izinho, né? Ou Izinho ou Izinho. Então, vai se repetir. Como ele vai se repetir, esse segundo a gente nem precisa fazer, porque vai ser igualzinho do primeiro, tá? A gente não precisa repetir. Então, o que acontece? A gente vai colocar a primeira chance, vai ser de ser Izão, Azão com Izinho, que recebeu do pai. E a segunda vai ser de ser Izinho, Izinho. Qual que é o tipo O? O tipo O é esse segundo aqui. Quantas chances que ele tem? Uma em duas. Uma das duas possibilidades é de ser O. 1 dividido por 2 dá 0,5, que é igual a 50%. Lembra que é só multiplicar por 100, tá? Que daí vai chegar na porcentagem. Então, é igual a 50%. Compreenderam? Para ter certeza que vocês entenderam, vou fazer só mais um. Vocês vão tentar achar a possibilidade de ser do tipo A. Qual é a chance de ser do tipo A? Então, olha só, primeiros gametas. Então, vamos de novo. Mãe primeiro, pai depois. Então, os gametas do pai são Izão, Bzão e Izinho. Gameta da mãe, Izão, Azão, Izão, Bzão. Se ela é Izão, Azão, Izão, Bzão, significa que é do tipo AB. E o pai é do tipo B. Então, primeira possibilidade, vai pegar o A da mãe e vai pegar o B do pai. Segunda possibilidade, pega o A da mãe e o O do pai. Então, só fica com a característica A, que é dominante, tá? Lembra que só fica representado que é dominante. Terceira possibilidade, pegou o IB da mãe e o IB do pai. Quarta possibilidade, pegou o IB da mãe e pegou o Izinho, que é o O do pai, tá? Então, olha só, como que fica as possibilidades. Então, olha só, o primeiro tipo vai ser AB. Ó, tem o A e tem o B. Então, o primeiro tipo vai ser AB. O segundo tipo vai ser A. O terceiro vai ser B e B, B com B dá B. O quarto tipo, B com O. B com O também dá B. Então, tem 25% de chance
de ser AB, que é 1 dividido por 4, né? Dá 25%. Tem 25% de ser do tipo A, então acertaram, e tem 50% de chance de ser do tipo B. Nesse caso, não teria como ter um filho do tipo O. Se você, nesse caso, se você quer descobrir, será que eu sou adotado ou não? Então, tem uma boa possibilidade de descobrir você fazendo o sistema do tipo AB, tá? Ainda mais se juntar depois com positivo ou negativo. Vai dar para saber se tem a possibilidade de você não ser filho de algum dos seus pais. Ou dos dois, né? Por exemplo, duas pessoas do tipo O, na hora que elas vão estar se cruzando e gerando um outro filho, eles não podem ter um filho que vai ser do tipo A, nem do tipo B e nem do tipo AB. Uma pessoa que cruza com o tipo O, ou vai sair o O, ou vai sair aquele que cruzou, o tipo igual cruzou com O. Então, A com O, ou vai sair A, ou vai sair O. B com O, ou vai sair B, ou vai sair O. AB com O, ou vai sair A, ou vai sair B. Não vai ter filho AB, porque o outro só vai doar os izinhos do O. E também não sai O. Não existe a possibilidade. Então, ali já tem uma chance de você descobrir, tá? Alguma coisa.